Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Este é o último vídeo dessa série sobre o XCP-NG, tá? A gente viu alguns vídeos aí desde a instalação, a configuração, então hoje a gente vai ver um pouco sobre a questão de gerência das máquinas virtuais, né? E um pouco sobre a gerência do pool também. Tá, então vamos lá, né? A gente tem várias máquinas no ambiente, né? Então eu estou com algumas máquinas desligadas e outra máquina ligada aqui. Vamos começar pela máquina ligada, ver o que a gente pode fazer com ela. Clicando sobre ela, né? Vindo aqui no botão direito e clicando, né? Na máquina virtual, a gente aparece a opção aqui de desligar, reiniciar, desligar, suspender, pausar ou reiniciar a máquina. A gente pode forçar o desligamento dela ou forçar a reinicialização da máquina virtual. A gente pode migrar ela de servidor, né? Ela atualmente está rodando em cima do XCP02, então a gente pode migrar para o XCP01. Também tem a opção de Wizard, né? Onde vai aparecer as opções para você escolher sobre essa migração, storage, rede, etc. A gente pode tirar um snapshot dessa máquina virtual. A gente pode criar um schedule de snapshot para essa máquina virtual, a gente vê um pouco mais à frente. A gente pode adicionar ela a um VPP, ou a gente pode instalar o XCP-NG VMTools, se não tiver instalado nela, e a gente tem um campo de propriedades. Ok? Vamos vir aqui em Snapshot, para a gente ver aqui como a gente pode trabalhar com o Snapshot agora. E posteriormente, quando a gente for para a parte de cluster do pool, ali a gente vê essa questão do schedule. A gente clicando aqui em Take Snapshot, a gente vai abrir essa aba, onde a gente pode colocar um nome para esse snapshot e a gente pode colocar uma descrição, né? E aí, aqui tem um modo de snapshot, onde a gente pode tirar um snapshot da máquina, do disco da máquina virtual, ou do disco e da memória, né? Se for apenas o disco, o snapshot é um pouco mais rápido. Se for o disco e memória, é um pouco mais lento, porque ele precisa também fazer a gravação do que está em memória, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui Snap01 e Take Snapshot. Ele está criando snapshots, a gente vê aqui nos eventos, né? Em notificações, eventos, a gente vê aqui que ele está criando. Voltando aqui em infraestrutura, ele já terminou esse processo. Deu para perceber que quando ele está realizando alguma tarefa com essa máquina virtual, esse íconezinho verde aqui ele fica amarelo. Se a gente vir aqui agora na aba de snapshots, a gente vai ver agora que a gente tem o snapshot e vai ver que o now, aonde a gente está, que a gente está nesse ponto aqui, certo? Ou seja, se eu tivesse criado alguma configuração específica nessa minha máquina, tivesse tirado o snapshot, né? Tudo que eu for fazer a partir desse momento nessa minha máquina virtual, se eu voltar para esse ponto do snapshot, eu perderia a partir de agora. Ou seja, vamos supor que eu quero atualizar o meu sistema operacional, ok? Então, antes de atualizar, eu venho, tiro o snapshot. Após eu tirar o snapshot, eu vou e atualizo. Deu algum erro, né? Eu posso voltar para o snapshot, para esse snapshot 1 aqui, que eu vou voltar para o meu estado antes da atualização, ou seja, a minha máquina vai estar funcionando normalmente. Se eu tirar mais um snapshot aqui, ó, outro snapshot, agora snap 02. Só o disco da mesma forma, ele está criando o snapshot com o meu estado atual agora, né? E agora eu tenho dois snapshots. Tenho o Snap 01 e o Snap 02. E agora o meu ponto é onde eu estou atualmente. Certo? Rodrigo, eu posso ficar voltando para um snapshot ou para outro snapshot, pulando de snapshot em snapshot? Sim, você pode. Isso é útil principalmente quando você está testando alguma filter, você está fazendo modificações de ambiente, certo? Então você pode ficar indo e voltando para um snapshot ou outro, tá? No modo de visualização a gente tem essa opção aqui, né?
ou a gente pode ver ele em lista também, ok? No caso aqui eu prefiro esse modo de visualização. Se a gente clicar em cima de um dos snapshots, as opções aparecem aqui pra gente. A gente pode deletar um snapshot, né? A gente pode criar uma nova máquina virtual a partir deste ponto do snapshot, né? A gente pode exportar o snapshot como um template, a gente pode criar um template a partir desse snapshot, ou a gente pode reverter a máquina virtual, né, para este ponto aqui do snapshot, ok? Ou a gente pode também vir aqui tirar um novo snapshot. Aqui à direita a gente tem o campo de propriedades, onde a gente consegue ver algumas informações sobre esse snapshot. O que é uma boa prática, né, pessoal? Não é uma boa prática tirar vários e vários snapshots e deixar durante alguns dias ou tempos, tá? O que eu recomendo aí é a gente deixar no máximo 1 ou 2 dias para ver se, por exemplo, a atualização ou a nova filter está funcionando corretamente naquele servidor e depois deletar o snapshot. Por quê? A consolidação dos discos, tá? Desse snapshot pode levar bastante tempo, entendeu? Então, quando ele vai consolidar os discos, porque a partir do momento que você tira o snapshot, o que é que acontece? A máquina virtual é colocada, o disco antigo da máquina virtual é colocado em read-only e um novo disco é criado para essa máquina virtual. E a partir desse ponto, toda a gravação passa a ser nesse novo disco. Quando eu deleto o snapshot, o sistema precisa fazer a consolidação desses dois discos, o disco antigo com o disco novo. Então esse processo pode demorar muito no ambiente se seu snapshot tiver muito tempo, ok? Vindo aqui mais uma vez, a gente pode vir em propriedades, né? E aí vai ter algumas propriedades sobre essa máquina virtual. Tem a aba General, a aba Custom Fields, a questão do vCPU, onde a gente pode editar, a questão de boot, né? Então a gente pode definir a ordem de boot aqui, certo? A gente pode marcar para ele iniciar junto com o servidor, né? Junto com o ambiente, ou seja, no caso de uma falta de energia, se a gente quiser que a máquina auto-inicie, né? Junto com o sistema, a gente precisa marcar aqui, ou seja, eu quero que ela inicie por rede ou pela unidade de DVD, a gente pode marcar, a gente pode mover para cima ou para baixo também. A gente tem a opção de inicialização, né, de ordem de inicialização. Por exemplo, eu preciso que a minha máquina de banco de dados inicie antes de a minha máquina rodando no meu sistema. Então eu posso definir uma ordem aqui. Eu posso dizer aqui, por exemplo, que essa máquina seria 1, ou seja, ela inicia antes do que todo mundo, né? Seria a primeira máquina a iniciar. Eu poderia dizer aqui, por exemplo, que era 2. Então, essa máquina e no campo aqui de baixo seria o tempo para a inicialização da próxima máquina virtual. Então eu poderia colocar aqui como 60. Então a próxima máquina virtual iniciaria depois de 60 segundos. Então, ou seja, a VM3. Tem o campo de alertas, né? Então eu posso colocar aqui alguns thresholds para gerar alertas no meu ambiente para essa máquina virtual. Por exemplo, o uso de CPU mais 50% durante 1 minuto e assim sucessivamente. Então eu posso criar alertas de CPU, de disco, de rede. Em home server aqui, quando está em HA, né, a máquina pode, quando está em pool aqui, né, quando está em cluster na verdade, a máquina pode iniciar em qualquer servidor e normalmente ela inicia no servidor que mais vai ter recurso, tá? Mas eu poderia substituir e dizer que essa máquina sempre vai iniciar em um servidor ou outro. GPU, a gente não tem nenhuma GPU no ambiente e aqui estão algumas opções avançadas, ok? Então essa basicamente são algumas das opções que a gente tem. Com a máquina virtual desligada, a gente tem mais opções. A gente pode copiar essa máquina virtual, ou seja, a gente pode fazer um clone dessa máquina virtual, certo? A gente pode iniciar essa máquina, a gente pode iniciar aqui, ó, em home server,
Ou seja, ele vai iniciar em qualquer um dos servidores, o servidor que tiver mais recursos, ou pode iniciar aqui em XCP1, por exemplo. Certo? A questão de home server aqui, ó, é por causa da unidade de CD. Então, por exemplo, se eu vim aqui em CentOS, Storage, e ejetar aqui, né? CentOS 2 agora pode iniciar em home server XCP1 ou XCP2, né? É tanto que ele até passou aqui para XCP02, ou seja, agora ele pode iniciar em qualquer ambiente, porque ele estava amarrado pela questão da unidade de CD. Copiar VM, né? Eu posso fazer a cópia, né, ou o clone dessa máquina para o próprio pool ou para um pool diferente. Vindo aqui, eu dou um novo nome para essa máquina, né? Então, por exemplo, CentOS clone. Posso colocar na descrição. Posso dizer se é fast clone ou full copy. Fast clone, né? Ele vai clonar a máquina, mas vai usar o mesmo disco, ou seja, essa nova máquina virtual vai estar atrelada ao disco original. Não é bom isso. Ou posso criar uma copy full, né, dessa máquina. E aqui eu posso escolher para qual data storage vai. Então, por exemplo, aqui a SCSI 01 Finish. Ele está copiando essa máquina, ou seja, está clonando, né? Está fazendo uma cópia. Se a gente vem aqui em notificações, evento, ó, ele está copiando a máquina. Está copiando a máquina CentOS 0 para CentOS underline clone e no storage a SCSI 01, tá? Ó, terminou a cópia. Se a gente botar aqui em infraestrutura, tá aqui o servidor, né? A nova máquina virtual e o storage dela tá aqui em SCSI 1. Vindo aqui a gente pode mover essa máquina também, né? A gente pode selecionar para que servidor a gente está querendo mover. Então, quero mover essa máquina para XCP1 e a gente pode selecionar para qual data storage a gente quer mover, né? Então, está disponível aqui o 00, o 01 e os outros data storage, e aí seria só next, finish, né? E aí ele começa a mover esse disco de uma máquina para outra, de um data storage para outro. Ele não está movendo a máquina porque está desligado. A gente tem a opção de exportar. A gente pode exportar essa máquina para um OVA ou um OVF, tá? Né? Seleciona o disco que a gente está querendo exportar. A gente pode adicionar algumas configurações, né, de licença, de termos de uso, para quando alguém for importar esse OVF ou OVA. A gente tem algumas opções avançadas, algumas opções de transferência aqui, qual rede vai utilizar e etc. E seria finish. Não é o caso para a gente agora. A gente pode converter essa máquina em um template, né? A gente também pode tirar um snapshot dela. A gente pode criar um snapshot schedule para ela, pode adicionar no VPP, ou a gente pode vir aqui simplesmente deletar. Vem aqui, seleciono o disco que eu quero deletar e mando deletar. Se eu não quiser deletar o disco, se eu quiser guardar o disco e só quiser remover essa minha máquina no ambiente, é só desmarcar. Mas no caso aqui, vamos deletar. Se a gente vir aqui nos storage, a gente vai ver agora que a gente não tem mais a máquina do CentOS, né? A gente só tem CentOS clone. Aqui está dizendo a qual máquina esse disco está vinculado. Então seria aqui CentOS clone. Ok? Basicamente, pessoal, sobre a gerência de máquinas virtuais é isso. Bem? Vamos dar uma olhadinha agora aqui na questão do pool, né? Vindo aqui em propriedades, a gente já viu essa questão de nova VM, novo storage. A gente pode importar, tá, um arquivo OVA ou um arquivo OVF, né? Então a gente pode pegar um appliance e trazer para o nosso ambiente também. A gente tem a opção de alta disponibilidade, a gente tem a opção de snapshot schedule, tá? Então, por exemplo,
Se eu quiser criar um schedule de snapshot, ou seja, vamos dizer aí que seja, você pense em fazer o snapshot diário de sua máquina virtual, entendeu? Eu quero salvar aí, por exemplo, ter o snapshot dos meus 3 últimos dias. Todo dia criar um snapshot daquela máquina virtual, porque pode acontecer alguma mudança que eu não esteja sabendo e eu queira voltar ao estado daquela máquina. Então, venho aqui em propriedades, VM Snapshot, né? VM Snapshot Schedule, cria aqui um novo schedule. Schedule 01, por exemplo. Você pode criar vários. Então, next, seleciona a máquina que você quer, por exemplo, essa máquina Windows. O tipo de snapshot, se é apenas de disco ou disco em memória. E aqui você configura o schedule propriamente dito, né? O seu agendamento. Então, pode ser por hora, por dia, por semana. Então, eu quero que todo dia, às 21 horas, seja feito o snapshot. Ok. E o máximo de números de snapshot que eu quero. Ou seja, eu quero aqui 3 snapshots. Ou seja, quando ele tirar o quarto snapshot, ele deleta o primeiro. Quando ele tirar o quinto snapshot, ele deleta o segundo. E assim sucessivamente. Ok? Next. Eu posso clicar aqui para ele já executar, criar um novo snapshot, mas não é no nosso caso. Finish. Estou aqui com a opção, já está aqui configurado. Aqui ele nunca foi executado. Aqui teria o histórico, né? Aqui eu posso criar novos, desabilitar, mandar rodar agora, ver as propriedades e etc. A gente tem a opção também de criar, de gerenciar via PPs. Eu não vou entrar nesse detalhe nesse vídeo, a gente vai deixar para ver num próximo vídeo. A gente tem a opção de Disaster Recovery, a gente vai ver isso quando a gente estiver vendo o Chain Orchestra, que é a próxima série de vídeo que eu quero fazer, né? Que é a interface web aí de administração, onde a gente tem muito mais possibilidades. A gente pode adicionar um novo servidor, a gente pode desconectar, a gente pode reconectar com outro usuário e senha, né? A gente tem as propriedades também desse cluster, né? Questão de live patch, network, e e-mail, configuração de notificações via e-mail, né? As questões de Wake OLAN para dispositivos com IDRAC, ILO e etc. As questões de certificado digital. Mas o que a gente vai ver agora é essa questão de alta disponibilidade. Aqui é um aviso sobre o storage de ISO que está offline. O que acontece é o seguinte, tá? No nosso ambiente aqui a gente está configurando um HA com apenas 2 servidores. O HA, ele, querendo ou não, ele tem um custo para o ambiente, tá? Que eu não vou entrar nesses detalhes agora, certo? Vocês podem ler a documentação um pouco sobre o XCP-NG e aí eles vai ter alguns alertas lá exatamente sobre esse custo, né? Para você ter esse ambiente com alta disponibilidade. Então, o que é preciso? A gente precisa de, no mínimo, na verdade, 2 servidores, né? Apesar de o aconselhável ser 3 servidores. E aí, quando eu falo de servidores, seria servidores com XCP, né? No caso aqui do nosso ambiente, a gente tem 2, mas seria necessário 3 aí para ter uma boa prática, né? Porque se a gente perder um, a gente ainda tem 2, ou seja, a gente ainda continua com alta disponibilidade. Se a gente só tem 2, se perder um, a gente perde a disponibilidade. Mas, como é laboratório, vamos aqui com um mesmo. Com 2, aliás. Então, next, ele vai fazer um scan, né? Procurando por storage heartbeat, ou seja, ele configura o heartbeat via storage, né? Então, por exemplo, vamos escolher aqui o ESC 00, next. As máquinas que vão estar, né, dentro do HA. Aqui o número de falhas tolerados por servidores, né? No caso aqui, o máximo, o limite é 2, porque a gente só tem 2 servidores mesmo. A ordem de inicialização eu posso definir aqui como a máquina, aquela ordem de inicialização que a gente poderia setar direto na VM, a gente pode setar aqui também, por exemplo.
Então, primeiro, segundo, aqui seria a minha terceira máquina, aqui seria depois de 60 segundos, 60 segundos, por exemplo, 60 segundos, ou seja, entre uma máquina e outra aí ele vai esperar 1 minuto para reiniciar. E aqui está a prioridade de reinicialização, né? Aqui ele reinicia se for possível, ou não reinicia, caso haja a falha do host, né? Então, por exemplo, se eu perder esse host, um desses dois hosts, eu posso dizer, por exemplo, que esse CentOS clone aqui ele não precisa iniciar, então não reinicia. Posso dizer que o Windows aqui ele reinicia se for possível, ou seja, se eu tiver recurso lá, ele reinicia. Já o Ubuntu não, o Ubuntu aqui ele vai reiniciar querendo ou não, tá? Aqui ele está dando um aviso sobre a questão dos recursos, né? Então reinicia se possível, tá? Essa questão do HA aqui, pessoal, ela é um pouco complexa. Precisa a gente estudar bem aí se existe a necessidade ou não de eu ter um HA no ambiente. Como eu falei, tem a questão de um custo. Aí até mesmo existe a necessidade ou não dessa máquina ser desligada em caso ser ligada em caso de falha de um dos hosts. Feito isso, next, finish, ele começa a fazer a configuração do HA. Se a gente vem aqui em notificações, a gente vê aqui que ele está configurando o HA. Ele tem um alerta aqui sobre que é problema de rede, não tem nada a ver com o HA. Essa notificação aqui é do Snapshot Schedule, né, que foi configurado com sucesso. Vamos esperar um pouquinho para ele terminar essa configuração do HA. Após ele terminar essa configuração, a gente vai ver que fica disponível aqui nessa aba do HA, né? Ele está configurando. Terminou de configurar. Então ele mostra as informações aqui, né? Que rede ele está, qual é a storage ele está, a vida se está saudável ou não, né? A capacidade de falha e etc. A gente pode desabilitar ou vir aqui em configure e reconfigurar a ordem das máquinas virtuais. Ok? Bem, pessoal, é isso por nessa série sobre XCP-NG. Acho que a gente cobriu aí quase tudo que a gente poderia cobrir. O que ficou faltando seria aí mais baixo nível. Você viu, acho que uma questão de redes, ver pinagem de CPU, mas tudo isso é feito via linha de comando e são configurações avançadas. Mas com o que a gente viu nesses vídeos, vocês já conseguem criar um ambiente de virtualização com XCP-NG, configurar HA, configurar máquinas virtuais e etc. Ok? Se liguem na próxima playlist, né? A próxima playlist, os próximos vídeos que eu pretendo gravar é sobre o Chain Orchestra. E aí é uma interface de gerência para servidores XCP-NG, porém é uma interface web, né? É uma interface bem mais agradável do que o XCP Center, né? Do que o XCP Center e Admin, e com diversas outras possibilidades, tá? Então é isso. Eu espero que vocês curtam, compartilhem, ativem o sininho para os próximos vídeos e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.